Bom, pessoal, hoje estamos aqui para mais um encontro e o tema, que é uma viagem que nós vamos fazer hoje aqui, é sobre a minha experiência no mestrado aqui do Propur. Era um sentimento que eu tinha, mais de que um sentimento de dever, assim, de que eu deveria, em algum momento, deixar alguma coisa mais organizada pela minha passagem aqui da Faculdade de Arquitetura, né? E estimulado por colegas, eu decidi enfrentar essa parada do mestrado e que, para mim, posso dizer que eu entrei com muito otimismo, com entusiasmo para fazer, mas garanto para vocês que para mim foi muito gratificante, está sendo muito gratificante. Para fazer o mestrado, então, como você sabe, existe uma fase de créditos, de elaborar, de obter créditos na pós-graduação. São disciplinas que a gente já acompanha e que já só nos créditos eu já me senti muito gratificado. Tinha várias disciplinas que eu revi, conhecimentos mais organizados, etc. E a segunda etapa, que a gente sempre acha que é a mais desafiante, é elaborar uma dissertação, no meu caso. E o desafio, então, para fazer uma dissertação é o assunto do tema da dissertação. E para a escolha do tema, para mim existiam várias hipóteses que eu poderia elaborar uma dissertação, e obviamente que existia uma tendência, uma vocação de eu fazer uma área, um domínio, um campo de estudo que eu já vinha tanto na prática como na prática profissional, como na minha prática como professor, que era a área do desenho e projeto dos espaços abertos, espaços públicos, ou, como era o nome da disciplina, arquitetura paisagística. Mas o foco, na verdade, eu não tinha. Eu sabia que eu não fui assim pré-determinado em fazer um foco. O que eu tinha, e que era óbvio assim, é que nessa área dos parques urbanos, em função da minha pré-experiência, do ensino, como eu falei, e principalmente também da minha vivência dos meus 2 anos de Edimburgo, mais o estágio na França que eu fiz sobre lazer e turismo. Então tudo me levava a ficar em torno sobre esse campo aí de conhecimento que seriam os parques urbanos. E a metáfora que na ocasião eu fiz para mim, eu estava que nem o falcão peregrino, que é um falcão, que é um gavião pequeno, uma águia pequena, se estivesse num gavião, e que esse falcão peregrino, ele fica sobrevoando os parques. E aqui na frente de casa, aqui na Redenção, já vi várias vezes, até descobrir o foco dele, da dissertação dele. Que na verdade o foco da dissertação dele é os filhotes de pássaro ou ovos que estão nos ninhos. Então ele dá um mergulho e papa as comidinhas que ele está procurando. Ele está caçando, na verdade, ele é um predador. No meu caso eu não sou predador, mas eu estava muito interessado e preocupado em saber qual seria o meu foco. Quando eu estava com essas preocupações, é que eu convidei o professor João Rovati para ser meu orientador. E aí, além da satisfação que o João me recebeu, com a devida receptividade, vou dizer assim, e nós tivemos uma breve conversa, que eu expus tudo isso que eu estou falando agora para ele, de uma forma mais detalhada, que eu gostaria de ficar nessa área, fazer dos espaços abertos. E ficou assim, dali uma semana seguinte, no segundo encontro com o João, ele me disse: olha, Rogério, eu fiquei pensando no teu tema, na tua área, no teu estudo, tuas preocupações, e eu me lembrei de ti e te pergunto, tu já lesse o livro do Bernardo Seck, Primeira Lição de Urbanismo? Isso eu não tinha lido. Ele disse: pois é esse livro aqui, ó, que ele estava me sugerindo, e especialmente o segundo capítulo, que é sobre as figuras. Está escrito aqui no título, figuras. E me passou para ler, até nós descemos imediatamente na livraria
do Inácio, a nossa livraria do Arquiteto, que foi o último livrinho, fazer uma homenagem ao Inácio aqui à livraria do Arquiteto. Foi o último livro que eu comprei antes da livraria fechar, que muitos e muitos anos comprei tudo que eu precisava comprar, comprava através do Inácio. E esse livro, então, eu fiz o mergulho do Falcão Peregrino e coincidiu, conferiu que exatamente o que eu buscava, como o Peregrino buscava, eu encontrei. Então mergulhei nesse livro aqui, principalmente nos primeiros capítulos, que foi a parte que o João me deu, o Ravati me deu mais ênfase que lesse. E então o que eu vou transmitir para vocês agora é que eu li, vou tentar fazer um resumo do que são essas figuras que o Bernardo Secchi fala no segundo livro, no segundo capítulo desse livro aqui. O Bernardo Secchi, eu não vou tentar resumir tudo, mas o principal é o essencial, que ele diz que o discurso, a gente pode entender o urbanismo como uma narrativa, um discurso. E como em qualquer narrativa, na linguagem comum, na linguagem escrita, na linguagem humana, muitas vezes a gente recorre, pede socorro, apoio de umas figuras de linguagem ou figuras de palavras, como na gramática afirma isso, e que então essas figuras que o Bernardo Secchi se refere, que eu vou mostrar, fazer a referência, elas são, na verdade, figuras que ajudam a elucidar, a entender, a compreender, a intervir diante da complexidade das estruturas urbanas. E essas figuras, ele diz também, de uma forma bem sintética, que infelizmente não é na cidade que a gente vai encontrar, devido à sua própria complexidade, mas sim nos jardins e parques que foram construídos nas cidades, que a gente pode ler e identificar essas figuras, porque essas figuras, esses parques e espaços foram pré-figurados, o termo que ele usou, quer dizer, segundo conceitos, influências de época, etc., são conceituadas, projetadas e construídas. Fato esse, é sequência que a gente não consegue obter mais nas cidades pelo crescimento, pela destruição desses próprios espaços e pela inexistência, vou dizer assim, pela impossibilidade, complexidade de identificar essas figuras. Então, justamente para tentar identificar essas figuras do urbanismo, o Bernardo Secchi faz uma série de reflexões, de considerações que justificam, vamos dizer assim, a utilização dessas figuras. Por que eu digo isso? Eu vou usar agora uma colinha que eu fiz, de um resumo que eu fiz, de uma síntese que eu fiz da dissertação, que eu sugiro que todo mundo leia, do livro do Bernardo Secchi. Ele diz assim, que o urbanismo é uma prática que deve ser vista não só como um inventário daquilo que foi passado, o que a gente usa como levantamento, survey em inglês, etc., mas também um inventário daquilo que é possível fazer numa cidade, que sugere que possa ser feito. E que essas figuras, evidentemente, poderão colaborar. Então, em vez de ser o inventário do passado, é o inventário do possível. E para isso ele diz, nós temos que usar a nossa imaginação. Quer dizer, para conceber essas novas possíveis itinerários que uma proposta pode adquirir dessa cidade, ou que intervenções que podem ser feitas, ou programas, políticas, etc., que podem ser implementadas, esses possíveis itinerários, o Bernardo Secchi, ele se lembra de uma analogia que um poeta americano fez, o Henry Putnam,
O Putnam, ele disse assim, falando da imaginação na criação. Ele diz que ele faz uma metáfora de um alpinista. Um alpinista que está subindo uma montanha e chega num ponto e ele não sabe qual é o caminho que ele vai tomar. Então ele opta, na imaginação dele, seguir por um caminho, e ele segue sempre imaginando, e chega num ponto que ele não consegue mais ir adiante também, para atingir o pico da montanha. Então ele retorna e imagina outro trajeto. E esse trajeto, então, através desse trajeto, ele consegue alcançar aquele ponto que ele queria na sua subida. Então, assim, essas alternativas são desenvolvidas com o recurso da imaginação. Então, o que o SEC diz é que o urbanismo é um saber, porque implica uma série de conhecimentos, parte de ciências, etc. É um saber imaginativo, que a gente tem que, ou deve, ou pode recorrer à imaginação para complementar esse saber. Porque ele diz que o saber no urbanismo, como ele é multidisciplinar, tem enfoques diferentes, momentos diferentes, etc., ele diz que isso aí, ele faz uma analogia também com patchwork, essa técnica de bordado, de confecção, que é como se fosse uma série de recortes que são feitos que pode compor, vamos dizer assim, aquela proposta que a gente está fazendo. Até agora, mesmo para vocês que estão ouvindo, pode ser meio vago, mas no momento agora que eu começar a detalhar as figuras, isso vai ser justificado. Porque ele diz ainda que ao invés no urbanismo de acontecer revoluções urbanas, mais acontece assim, mudanças contínuas, é um processo contínuo, com abstrações, com subtrações, ou com acréscimos, adições ao mundo existente, compondo esse patchwork dinâmico e contínuo. E então, o que ele fala é o seguinte: se a gente consegue identificar essas figuras do discurso urbanístico e consegue interpretá-la, possivelmente, ele diz, talvez a interpretação disso consegue desvendar, identificar e proporcionar não só essas interpretações urbanas através das figuras, mas também fazer propostas como se fosse um novo repertório, um novo estoque de conceitos e elementos que podem ser propostos. Então, o que nós estamos atrás e procurando é conceitos novos para serem base de projetos novos de jardins e parques urbanos. E usando que é a proposta dele, e que ele deixa muito bem claro assim, que essas figuras talvez, que aliás é uma palavra que eu aprendi a usar com ele, nunca, mas agora digo, não é, eu digo, talvez é o nosso fator de segurança, coeficiente de segurança do nosso discurso, né? É o talvez. Então, talvez, identificando essas figuras, a gente possa, vamos dizer assim, adquirir, construir um novo repertório de conceitos. O Bernardo Seck, o livro dele é justamente assim, que ele trata evidentemente, de montar essa ideia do discurso urbanístico, mas ele faz um desafio. A própria talvez dele é um desafio. Porque ele diz isso, que talvez nos jardins a gente consiga identificar essas figuras do discurso urbanístico, mas ele não faz. Então, voltando ao meu orientador, o João Rovati, o João me mostrou esse capítulo aqui, me mostrou o capítulo 2 aqui, que fala das figuras, e que o SEC diz exatamente isso que eu vou ler para vocês, que é muito pequenininho, para não correr o risco de eu ter dito isso. Não, é o Bernardo Seck que está dizendo. Ele diz assim: não é, porém, na cidade onde imediatamente devemos procurar
as figuras do urbanismo. Um dos lugares onde elas, as figuras, se tornam mais evidentes, talvez seja o jardim. Sua história, que acompanhará paralelamente toda a lição, porque ele diz ainda, ele complementa, porque no jardim, que é um ornamento do solo, cidadela do ócio, do céu ou do lugar do mito, sempre foi uma metáfora da cidade e da sociedade. Esses jardins, que são o lugar investido de prefiguração, quer dizer, foi pensado anteriormente, antes da execução, e de prefiguração e ideologização por uma sociedade bem organizada. Então, o que ele diz, invertendo assim, numa sociedade bem organizada, em algumas circunstâncias históricas, econômicas, políticas, etc., é pensado, é decidido construir um jardim, um parque. E esse parque, ele absorve, ele representa, ele interpreta, a sua figura interpreta aqueles conceitos, aqueles desejos da tal sociedade organizada, que na verdade sempre é a elite da sociedade organizada que detém os meios econômicos, políticos, etc., de fazer. Então, o desafio que ele coloca foi o desafio que eu topei de enfrentar. Ele diz que talvez seja o jardim, que seja onde a gente vai encontrar figuras. Então, a minha proposta foi, já que ele colocou isso em termos históricos, de fazer isso. A minha metodologia, então, do meu trabalho foi assim. Então, nós sabemos quais são as influências nossas aqui no Brasil, que influências paisagísticas, de design, de urbano, que nós fomos submetidos. Então, nós vamos percorrer, que no caso é a influência francesa e a influência inglesa, que para efeitos da dissertação, eu estou chamando de vertente inglesa e da vertente francesa, percorrer a origem desses espaços públicos, desses jardins na história desses países e identificando, através de fazer uma interpretação, análise, representação de elementos representativos de cada etapa histórica de cada país e tentar identificar as figuras. Então, a minha proposta de trabalho, o meu foco, então, voltando ao Falcão Peregrino, o meu foco foi esse, atacar nessas vertentes aqueles ovinhos que estão lá, historicamente, foram depositados ao longo da história, que são os parques, espaços públicos, como é que se formaram. Como as vertentes são completamente diferentes, historicamente são dois países, duas culturas, duas etapas diferentes, elas foram analisadas independentemente e ninguém disse que elas se cruzavam, mas no nosso exercício mostra que elas têm um intercâmbio antes de serem transportadas para o Brasil. Então, nesse sentido, nós passamos agora a identificar os ovinhos, que são as figuras do discurso urbanístico. As figuras que o SEC identifica, ele cita as origens da sua bibliografia e também contando-vos assim com a sua experiência. Mas ele diz uma coisa super importante, que a busca dessa identificação dessas figuras, para ele, além de transmitir, retransmitir esse conhecimento, também era uma maneira de ele se enxergar como arquiteto urbanista na prática do urbano. Ele diz que é uma oportunidade que nós temos também de identificar a nossa própria atividade. No meu caso aqui, obviamente, que além de me servir também de revisar, rever algumas coisas que eu fiz, serve também para dar continuidade a essa proposta do SEC de adotar as figuras como uma ferramenta ou um auxílio, um reforço, vamos dizer assim, para o entendimento da complexidade urbana.
Então eu vou passar agora as figuras e vou recorrer de uns diagramas que eu fiz para facilitar, como para nós arquitetos, a gente vive fazendo desenhos e gostando de ver desenhos. E eu fiz os diagramas, vou aqui com toda a calma aqui, eu vou... Os diagramas que eu fiz para o meu entendimento do que são essas figuras. Tá bom assim? A primeira dessas figuras... Posso começar aqui? Ok? É a figura da continuidade. E aqui eu tenho uma colinha que eu fiz, como eu colei do meu texto, eu estou considerando que não é feio colar de si mesmo. Então, a principal... O SEC diz que tudo que eu vou dizer agora são afirmações que o SEC fez. Eu estou tentando sintetizar e simplificar o discurso dele. Ele fala que a figura da continuidade é presente em diversas épocas históricas. E ele fala que na época moderna se constitui a principal figura, onde a continuidade dos espaços, o interior e o exterior, e principalmente ele fala de continuidade não só do ponto de vista físico, mas também como uma figura social, quer dizer, a continuidade, a capacidade, por exemplo, da pessoa mudar de classe social, a ascensão social, coisa que na época feudal do feudalismo era impossível. Então essa figura de continuidade trouxe para o discurso uma série de conceitos, uma série de atributos. A fluidez social, a fluidez do espaço contínuo, que, por exemplo, no espaço do período medieval era impossível as pessoas migrarem de um feudo para o outro, quer dizer, elas eram prisioneiras do próprio sistema feudal. Aqui a continuidade trouxe essa ideia da liberdade, a possibilidade da pessoa de ter um fluxo contínuo de pessoas e de mercadorias, por exemplo. A livre circulação de pessoas e mercadorias que, por exemplo, revoluciona o direito fundiário medieval e dá liberdade, vamos dizer assim, a uma progressiva decomposição, usando o termo moderno hoje, de desmembramento do território. O território é contínuo e aparentemente essa continuidade não tem fim, é infinita. Tem um território, depois ele se decompõe, tem um lote, no lote pode decompor. Quer dizer, é o oposto, vamos dizer assim, das sociedades consolidadas do ponto de vista social e econômico. E isso aí foi uma revolução, vamos dizer assim, um sentimento de grande empoderamento, e que a sociedade se ocupou e produziu espaços com esse sentido. Essa liberdade também, ela gerou uma migrações que produziram concentração. Que essa migração, no começo, gerou, historicamente documentado, uma certa angústia e o medo de se agruparem pessoas que viviam na sociedade rural. Depois,
quando surge a metrópole, por exemplo, no caso, a partir do século XVI, Paris e Londres, torna-se aquela aglomeração, não só apresenta aquelas vantagens que tem sociais e econômicas, mas se torna um pesadelo. Porque esse agrupamento gera, vamos dizer assim, uma série de, de malefícios, vamos dizer assim, que reverte para as pessoas. São as epidemias, o controle a falta de controle higiênica da cidade, a concentração, congestionamento de circulação. Então, aquilo que foi fruto da liberdade da circulação se transformou no verdadeiro pesadelo das grandes cidades, porque tiveram, a partir do século XVI, dois exemplos de grandes metrópoles, que é o caso de Paris e de Londres. E tendo em vista que o poder econômico e o poder político se concentram nas cidades, é evidente que a cidade passou a ter esses valores do poder econômico e do poder político, a partir dela que gera. Então houve uma grande concentração da população urbana e que a partir desse momento que ficou estabelecido essa antinomia cidade-campo, a situação mais dramática, vamos dizer assim, que antes da civilização não tinha havido. E essa concentração, ela começou a apresentar-se as doenças urbanas, e a partir do século XIX, começaram a haver hipóteses de como superar, como mitigar, como tratar esses malefícios. Então, a partir dessa situação com aspectos nocivos que a concentração gerou, houveram tentativas de remediar a situação com a descentralização. Começou a se pensar em como se poderia descentralizar a cidade, ao invés de ter um único núcleo, um grande núcleo, uma mega cidade. Começou a se imaginar que poderia haver partes da cidade que poderiam ser decompostas ou propostas, ou novas cidades que poderiam ser feitas. Então, já existia, no século XIX, pensamentos de utopistas, que imaginavam cidades ideais, com movimentos higienistas, e que, inclusive, gerou uma prática dos engenheiros sanitaristas que cuidavam, assim, dos aspectos sanitários da cidade. E no século XIX, então, no século XX, aliás, ela retoma, assim, é retomada, dominada pelos movimentos chamados Garden Cities, cidades-jardins, ou os cinturões verdes, Green Belts, para fazer com que as cidades fossem protegidas daquele excesso de aglomeração. Com essa liberdade de circulação de pessoas e mercadorias, com a concentração, com a sua descentralização, aconteceu que as intervenções não foram mais monopólio de um poder central. Poderia haver iniciativa privada, vários governos em diversos níveis. Então gerou, a cidade adquiriu, ela ficou, no tecido urbano da cidade ficaram presentes fragmentos, e um mundo assim que parecia que seria um mundo de integração, de coordenação entre as partes, ou de ambientes com novas cidades. De repente, como o SEC diz, o mundo parece um conjunto caótico de fragmentos. E a cidade passou, então, a ser um tecido, vamos dizer assim, que representa, que
testemunha, vamos dizer assim, essas intervenções de uma forma, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não coerente entre si. Então, o que foi valorizado nessa época é intervenções pontuais, fragmentárias, a noção de aditividade, de processo, um incremento, adicionando, subtraindo intervenções de espaços, partes de atividades e de espaços também. E não é por acaso que também nas manifestações artísticas, literárias, etc., essa noção do fragmento começou a prevalecer. Então, o que ocorreu ideologicamente e artisticamente era uma disputa que passou entre a continuidade e o fragmento, que polarizam esses dois pensamentos e polarizam e existem expressões dessa polarização, não só no urbanismo, mas também em outras manifestações culturais e literárias. Dentro desse fragmento, dessa época de fragmentos, o grande terror, por exemplo, dos urbanistas é que esses fragmentos poderiam contaminar a cidade e que esses fragmentos poderiam fugir do controle, que os ingleses chamam de sprawl. É uma expansão urbana não planejada, não pensada, não organizada. Então começaram-se a haver reações, porque todos os benefícios e malefícios urbanos foram se acumulando e nesse quadro o que mais se desejava ideologicamente, teoricamente, é que a gente restabelecesse um equilíbrio na cidade. Um equilíbrio que nunca teve. É a nostalgia de alguma coisa que nunca existiu. E essa nostalgia, essa intenção de conseguir uma cidade com um equilíbrio estável, onde com uma convivência harmônica entre setores, etc., etc., passou a ser um discurso de uma intenção curadora, miraculosa, ou não miraculosa, pelo menos, que amenizasse, que progressivamente fosse reintegrando esses fragmentos e que adquirisse como um todo um sentido orgânico, unitário, que usando então nessa etapa as analogias com sistemas vivos. Por exemplo, tem o corpo humano, por exemplo, a árvore. Foram analogias feitas que uma cidade poderia ter uma hierarquia de um tronco, galhos, etc, etc. Analogias com o corpo humano. O cérebro está aqui. Tem o corpo principal, existem os membros, as articulações, etc. Várias tentativas houveram de de propostas para que se atingisse esse equilíbrio. Então, esse discurso de curar a cidade dos seus males, aperfeiçoar o tecido prejudicado no seu desenvolvimento, é que esse discurso se chamou de urbanismo. O urbanismo, então, em oposição ao discurso das ciências econômicas, que diz que o equilíbrio tem que ser financeiro, econômico. E ali que se obtém o equilíbrio. E no discurso urbanístico é uma utopia, porque se prega um equilíbrio urbano, com bem-estar, com as qualidades urbanas, etc. E ideias assim substantivas, quer dizer, que tenham consistência essas qualidades em situações não monetarizáveis, que diz o Bernard Seck. Quer dizer, o urbanismo ele não precifica, ele atribui, ele reivindica, sonha, propõe, ideologiza um equilíbrio estável
da população e da cidade. E o manual desse... Foi produzido, foram feitas várias tentativas, e o manual o receituário mais conhecido, mais divulgado, etc., foi a Carta de Atenas. Que a Carta de Atenas, ela preconizava exatamente isso, um organismo que tinha uma certa estabilidade, que tinha uma hierarquia de vias, que tinha um núcleo central, que seria o centro, teria unidades residenciais, unidades de vizinhança, a zona de emprego, que seria fora da zona central, industrial, no caso, que para assegurar a qualidade do meio ambiente. Então, esse organismo aqui, que reconquistaria, vamos dizer assim, o equilíbrio urbano para proporcionar a qualidade de vida urbana. Para lidar... Vou dar uma paradinha para tomar um gole d'água. Então, nessa tentativa de obter o equilíbrio, os urbanistas propuseram um processo, se aproximando, nesse sentido, de dar ao urbanismo as qualidades técnicas, científicas, se aproximando da ciência, que tem métodos de investigação, não toma decisão antes do conhecimento do problema, do fenômeno. E então, os ingleses, por exemplo, tinham um lema que dizia "Survey before planning", faça o levantamento antes de planejar. E isso aí foi levado à risca, a tal ponto que tem folclore sobre isso. O caso conhecido na Inglaterra, pelo menos, que eu entrei em contato, é que Hong Kong, que era a colônia inglesa, eles foram fazer um planejamento desse tipo. E para isso eles acharam por bem, já que era uma coisa se aproximar da ciência, fizeram um levantamento tão preciso, tão exaustivo, tão detalhado, que levou 2 anos para fazer. Quando eles terminaram o levantamento, a realidade já não era mais aquela. Então, eles não levaram, assim, em conta o processo dinâmico da realidade urbana e, portanto, deve ter um processo dinâmico de intervenção nesse processo dinâmico. Então, houve várias, evidentemente, estou fazendo uma super simplificação. Esse modelo foi exportado para nós, inclusive, e esse receituário de como fazer, o que não pode, o que pode, aqui para nós é chamado plano diretor, que é um receituário, tendo em vista um levantamento que foi feito, do que essa cidade deve e pode fazer. O que nessa etapa não foi levado em conta, que é a figura do processo, é que para uma cidade ser democrática, ela tem que abrir essa oportunidade para a comunidade participar. E como o saber, o urbanismo não é o domínio, o prerrogativo de um cientista só, é de multidisciplinar, e até o leigo morador tem o direito e tem o seu conhecimento sobre o que é a sua cidade. Então ele é mais um saber, como o SEC diz, mas é um processo em debate. Quer dizer, aqui tem essa aproximação científica do processo, que seria para produzir um plano diretor, e aqui esse processo, mas com aberturas suficientes para a participação de outros níveis de competência e principalmente a participação da comunidade. Quer dizer, é um processo que no decorrer da sua elaboração, do seu encaminhamento, sempre vai contar com essas aberturas que vai constituir uma metodologia particular de cidade para cidade, de país para país, etc. Mas ela prevê essa abertura. Portanto, esse processo, ele valoriza principalmente a participação democrática.
Então, o urbanismo passou a ser, na verdade, não é detido, não é prerrogativa de um cientista só, mas ele é difuso em todos esses atores, agentes da comunidade e passando a ser, então, um, um ambiente chamado saber difuso, que qualquer pessoa pode contribuir para a sua realização, que no caso aqui de Porto Alegre teve o orçamento participativo. Foi a expressão dessa possibilidade da comunidade participar ativamente nos seus destinos e na sua configuração. Essa é a última figura que o SEC propõe. E depois, no decorrer do meu trabalho, eu estou propondo que se faça mais uma figura, mas eu não vou antecipar ainda, porque para tirar o suspense. Mas essas são as figuras que o SEC sugere e propõe que a gente busque nos parques e nos jardins a identificação das figuras. Então é exatamente o que eu fiz. Com essas 7 figuras, eu fiz uma investigação na vertente francesa dos parques e jardins, da vertente inglesa, para saber quais dessas figuras estão presentes e a Constituição, se elas conseguem configurar uma metáfora urbana. E nós vamos agora, a seguir, mostrar a primeira dessas experiências, que é essa tentativa, que na vertente francesa, desde o período medieval, e que nós vamos mostrar hoje, é o primeiro exemplo de um espaço de um espaço aberto, de um jardim da época medieval na vertente francesa. Bom, antes de iniciar a exposição sobre a vertente francesa, só queria fazer algumas ressalvas, algumas observações, para quem não leu a dissertação. Aliás, eu recomendo que leiam a dissertação, porque evidentemente que isso aqui é um resumo sobre resumo e tem partes que eu vou omitindo propositalmente para não ficar uma apresentação muito extensa. Por exemplo, na metodologia do trabalho eu preconizo como vai ser enfrentada a descrição de cada figura. Então eu criei um protocolo que situa a figura, que tipo de espaço, sobre qual tipo de espaço eu estou tentando investigar, tentando descobrir essas figuras, se é espaços, a época, a cidade, o tamanho do espaço, a escala do espaço. Então tudo isso, e para cada uma desses espaços, que nós vamos agora verificar nas vertentes, tanto francesa como inglesa, eu observo isso. A outra coisa também é que a gente fala de parque urbano, então também aqui no trabalho eu conceituo o que é parque urbano, desde quando que existe, etc, etc. Então, que eu não vou me referir hoje, como o parque urbano é um consenso, mas nem sempre foi um consenso. Então, isso aqui eu descrevo aqui com a bibliografia correspondente. Então, e sobre a vertente francesa, eu também abro 2 parágrafos aqui e falo, para depois a gente entrar no jardim medieval. Na vertente francesa, eu só digo aqui, na vertente francesa, aliás, tá certo? Eu digo que o que a gente entende por parque urbano, hoje, surgiram na França e Inglaterra aproximadamente só a partir de 2 séculos atrás. E dali se espalharam para outros países na Europa e para o continente europeu, e inclusive na América, e vieram integrar, vamos dizer assim, as cidades além dos Estados Unidos e do Brasil. E então, o primeiro, e na ordem cronológica desses espaços, eu vou apresentar na vertente francesa o período medieval. Então, eu vou citar aqui o que o SEC falou, que ele diz o seguinte, que eu acho que é super importante. Aliás, vou corrigir, não é mais o SEC que está falando, é o Baridon, que depois eu vou mostrar o livro, que é uma referência super importante, depois no final da apresentação eu mostro. O Baridon diz que ele entende-se a Idade Média Europeia como um período histórico de 10 séculos, que vem desde da queda do Império Romano até o Renascimento.
Assim, quando se fala no jardim medieval de espaços ou de ambientes com certas características próprias do estilo medieval, de fato está se fazendo menção ao jardim que surge nos 3 séculos que antecedem a Renascença. Então é um período bem moderno da Idade Média. Então nesse período dos últimos 3 séculos que antecedem a Renascença, a prática dos jardins foi preservada em mosteiros e abadias, onde o jardim secreto, chamado Hortus Conclusus, foi escolhido pela igreja cristã como seu símbolo. Os príncipes e os poetas preferiam o Hortus Deliciarum, o jardim paradisíaco, fonte dos prazeres terrestres, e essas duas metáforas então representam a essência do jardim medieval. Um apropriado pela igreja, que é o claustro, e o outro apropriada pelos príncipes, os poetas, etc., que tinham outros interesses terrestres. Né? No entanto, essas formas estão presentes na sua história. Os jardins do prazer existem várias tipologias, além dos jardins dos prazeres. A horta como jardim utilitário, o pomar como árvores frutíferas, simbólicas e perfumadas, e, por fim, o espaço explorado pelas ordens monásticas. Esse espaço, que é chamado o claustro, que proporcionava aos monges um espaço a céu aberto para encontros e meditação. Então, eu vou me concentrar agora na descrição e análise do claustro, que nos fornece, vamos dizer assim, elementos importantes da sequência da pesquisa. O claustro pode agora começar a passar as imagens. O claustro, e essa é uma das imagens mais antigas que existe sobre o claustro, estão representados seus elementos principais, que são, conforme a representação, que aliás tem origem, isso aí é uma representação, mas que tem origem no Gênesis da Bíblia. E eu vou reler agora esse texto, que é importante porque ele foi mantido segundo a descrição bíblica. No Gênesis está escrito o seguinte, 3 pontinhos. Mas um fluxo subia da terra e irrigava toda a superfície do solo. O Senhor, Deus, plantou um jardim em Éden, a oriente, e nele colocou o homem que havia formado. Um rio corta de Éden para irrigar o jardim e dali se repartia para formar 4 braços. Um deles se chamava Pichon, é ele que rodeia toda a terra de Havilá. O segundo rio se chamava Guion, e é ele que rodeava a terra de Cuxi. O terceiro rio se chamava o Tigre, e ele corre a oriente de Assur. E o quarto rio era o Eufrates. Essas duas denominações, em textos da bibliografia, dizem que nunca foram localizados geograficamente. Mas evidentemente que o Tigre e o Eufrates são conhecidos. Então o claustro, ele obedeceu essa inspiração e essa organização preconizada pela Bíblia. E pode passar agora o item seguinte. E uma das representações mais antigas isso é na Abadia de Sangal, que é na Suíça, e que é um exemplo assim, essencial para compreender o claustro. Que ele aparece, e depois isso é uma reprodução de um documento, não é da época, mas é considerado o documento mais antigo referente ao claustro. Você pode passar a seguinte,
aparece a mesma planta redesenhada, e é onde aparece a abadia de Sangol, com os diversos jardins, hortas, instalações, etc, etc, e o claustro como figura central do conjunto. Ele aparece exatamente como é preconizado pela Bíblia, é um jardim fechado, e no seu centro existe uma fonte ou um arbusto que servia para aspergir a água benta, e esse espaço, e surgindo dessa fonte 4 rios, que são os 4 braços que aparecem ali. E circundado circundado por paredes ou galerias. Nesse caso do Sangalo aparece uma parede e 3 galerias. Mas esse layout sempre que dominou e era uma norma, um cânone. Eu acho que é super importante dizer que esses jardins que diversos países evidentemente ocorreram, e eles obedecem um cânone, porque isso não é sempre que teve um cânone, e nesse caso tinha. Pode passar adiante? Então aqui é um exemplo de um claustro. Esse claustro é o claustro Kusha, e ele, por incrível que pareça, ele está em Nova York, e ele faz parte de um conjunto dos cloisters, chamado, que é o departamento medieval do Museu de Arte do Metropolitan Museum de Nova York. Isso é uma foto minha, eu visitei. Então aí estão os elementos bem legíveis. Tem a fonte no meio, a galeria ao redor e um dos braços aparecendo aqui. Pode passar o outro devagarzinho. Lá no fundo aparece o claustro, a galeria envolvendo. Pode ir lentamente. E aqui também um dos braços chegando aqui na galeria e os 4 quartos, que depois vai aparecer também mais claro. Mas esse layout aqui, que é importante, é o padrão, vamos dizer assim, que vai reproduzir o claustro finalmente. Pode passar. Aqui é o caso de Fontenay, uma abadia, que aparece o claustro no centro, tendo no centro a fonte. Visitei essa abadia também na França. E depois, hoje, atualmente, pode passar a seguinte, ou te suprimisse? Ah, tá aí. Foi suprimido a fonte no centro e transformado, anexado de uns lados, um lavabo, um lava-mãos, para os monges utilizarem utilitariamente aquele espaço. Pode passar? E aqui então aparece bem nitidamente a fonte no centro, os 4 braços e os 4 canteiros, os 4 quartos esses, que eles eram as plantas que eram estão presentes aí, que eram plantadas aí, eram com objetivos medicamentosos, medicinais e culinários também. Seria assim, ervas, chás para todas as doenças, e os manjericões e os estragões e o coentro e etc. para a culinária. E é uma prática que eles desenvolveram muito em todos os países e deram origem, vamos dizer assim, a diversas linhas, vamos dizer assim, medicamentosas, etc., a partir do conhecimento e experiência que eles tinham nos mosteiros. E o diagrama... Pode passar. E o diagrama, então, que eu fiz para representar de forma simplificada é esse, e que aí, então, a gente se pergunta qual dessas figuras preconizadas pelo SEC seria mais conveniente e mais correta para adotar no caso do claustro. Eu achei que, no caso, ele preenche todas as condições da figura do equilíbrio, porque ele é simétrico nos 2 eixos, ele proporciona um ambiente de equilíbrio, porque o objetivo do claustro era o lugar de encontro e de oração dos monges, em contato com Deus, com a energia divina que está ali. E eu vou me dar o luxo de ler o que eu escrevi, porque a cola de mim mesmo pode, né? Então, os componentes
do ordenamento espacial estão aí. É um espaço fechado, secreto, de acesso privativo dos monges, o Hortus Conclusus, e no seu centro tem uma fonte, e os 4 canteiros têm origem a partir dos 4 rios simbólicos que ordenavam. Então, o que eu digo é o seguinte: considerando suas características físicas, forma, dimensões, ordenamento espacial, elementos principais de sua materialidade, usos pretendidos e ou consagrados de seu ambiente, a associação do claustro à concrase, a figura do equilíbrio nos parece a mais compatível. Identifique-se no claustro a intenção e os cuidados para obter perfeição, através de sua simetria e do seu consequente equilíbrio estável, em que a presença da água, a fonte, reforça a imagem da harmonia de um mundo pacífico, tranquilo e fértil, organizado em torno de um centro de onde jorra a vida e se manifesta a presença divina. Quando Secchi sugere que as figuras do urbanismo talvez sejam mais evidentes no jardim, afirma também que o jardim sempre foi uma metáfora da cidade e da sociedade. Além de associá-lo à figura do equilíbrio, pode-se interpretar o claustro como uma metáfora da cidade ideal oposta ao dinamismo e à complexidade da cidade medieval, com suas características de alta densidade, insalubridade, preocupação permanente com a segurança e a morfologia irregular. Então, o claustro, assim, seria a representação simbólica ou metafórica da anticidade, o oposto do espaço urbano medieval onde está inserido. No claustro, como cidade celestial, utópica, predominam a ordem, a tranquilidade, favorecendo o diálogo dos frequentadores, no caso, os monges, com a presença divina, ali representada pela água que jorra, como no jardim do Éden, de uma fonte central. Então, para complementar essa justificativa, eu vou mostrar algumas imagens, diretamente de alguns livros, o que é a cidade medieval para todos aqueles que, evidentemente, não tiveram a oportunidade de visitar uma cidade medieval ou não estudaram do ponto de vista urbano o que vem a ser essa situação, vamos dizer assim, que seria a antítese do claustro. Então eu vou mostrar algumas figuras. O Gabriel vai me dizendo. Aqui nesse livro é uma coleção inglesa, temática por volume. Aqui só trata da cidade medieval. Então, das várias que tem aqui, essas Amsterdã, tem várias aqui, eu escolhi essa aqui para dar uma paradinha, vocês pensarem, quando fala da antítese. Essa aqui, ó. Tá boa a luz, Gabriel? O que seria, vocês imaginam, o que seria a antítese disso aqui? Que é uma cidade cercada por um muro e com uma alta densidade de ocupação e um traçado todo irregular. Então, o claustro, na verdade, ele surge, vamos dizer assim, como... Dá para dizer que só não é... o claustro não é condicionado por esse traçado, ao contrário, ele é o oposto desse traçado. É a antítese da cidade. Ok? Vou mostrar aqui sem ilustração, só um clássico aqui. O Henri Pirenne é um dos livros, um dos clássicos sobre cidade medieval. Quem quiser se aprofundar, isso aqui é parte de uma obra sobre a história da França, do Henri Pirenne, que é um clássico como texto.
E agora eu vou mostrar alguns espaços internos de cidades medievais para você ter ideia do que nós estamos falando. Tu pode mostrar esse aqui principalmente, mas se conseguir, mostra os dois. Esse maior, que eu acho que está ótimo. É um uso atual turístico de uma rua medieval. Aí vocês notam a largura da rua, a escala, comparando com as pessoas. Ok? Tem outro aqui. Tem umas em preto e branco aqui para justamente para acentuar a dramaticidade da. Deixa por último aquela ali. Aqui mostra, pode mostrar depois as duas figuras. Esse livro aqui é super interessante esse livro. Esse cara ele pesquisou, restaurou, recuperou como era uma rua do ponto de vista de todos os seus aspectos na cidade da Idade Média. Traçado, uso, costumes, propriedade, etc. Então eu achei muito bom aqui, ó, que tem um cortezinho desenhado e mostra o perfil típico de uma cidade medieval, onde todos os dejetos, lixos, tudo era jogado na rua. E as casas tinham a fachada avançava de pavimento para pavimento justamente para jogar os detritos lá de cima, ficar longe, né? E também quando subia por roldanas e cordas, e abastecer a cidade, guardar a lenha para o inverno, o paiol, etc, etc. E aqui aparece uma tentativa de reprodução. Ficou boa essa imagem? Aqui um desses usos, que é super interessante também, mostra como é parecido com a cidade moderna nossa hoje, que tem quiosques que se abrem, tem lojas que se abrem para a rua, seria assim. Aqui no caso os vendedores têm suas boutiques, entre aspas, vendendo de comida, etc, etc. São reproduções que têm documentação, respaldam, vamos dizer assim, real, mas tem qualidade científica. Ok? E essa aqui aqui, antes de mostrar o último, tem um zoom aqui muito bom nessa cidade de Bruges, que eu sugiro que da Bélgica. E eu li só sobre Bruges, tem umas fotos excelentes. E aqui tem um zoom que eu achei muito bom para entender o que era o traçado da rua medieval não planejada. Ok? Pode ficar à vontade. E aqui esse livro, que é um clássico, Le Goff, é um historiador francês, também uma das maiores autoridades sobre o período medieval. E esse livro é uma entrevista que um jornalista faz. Tem o nome dele aqui, eu converso com Jean Lebrun, que é a pessoa que entrevista ele, e ele faz uma síntese de todo o trabalho dele, a percepção da cidade medieval e etc. E aqui na capa do livro eu quero destacar
que essas pinturas aqui, ó, é do Ambrosio Lorenzetti, parente do Chuveiro, Lorenzetti. E o Lorenzetti, ele tem essa reprodução aqui, é uma das reproduções mais, essa imagem aqui é uma das mais reproduzidas sobre a cidade medieval. E o original, isso aqui, eu fui lá nesse museu especialmente para ver esse quadro, em Siena, no Centro de Arte, o Museu de Arte, uma coisa, Centro Cultural de Siena. Está lá esse quadro do Lorenzetti, que é em cima de uma tabuinha, é pintura sobre madeira. E então tem uma sequência, que esse aqui fica colorido, mais alegrinhos. Vê se tu pega bem, Gabriel. Com isso eu estou querendo dizer, quando a gente fala cidade medieval, para valorizar situar o claustro no seu verdadeiro papel de reordenar o espaço. Esse aqui também é excelente. E essas imagens, evidentemente, não constam na minha dissertação, mas eu achei que esse encontro nossos permite essa informalidade de passar umas imagens que eu tinha à disposição. Aqui o dentro e fora, a porta de entrada da cidade, com uma porta com tudo que merece, essa porta, né, de segurança, seleção de quem entra e quem não entra, os mercadores. Essa aqui tá meio apagada demais. Essa aqui é boa. Eu acho que vem uma última agora, que é feito com foi pintado com uma tele, que é do pintor, né? Mostra a extrema densificação da cidade, né? E bem aqui na minha mão esquerda deve ter uma igreja com comecinho de um claustro, não tem? Aqui à esquerda? Bem aqui, não é isso? Aqui, exatamente. Aqui aparece onde o claustro seria inserido. Bom, a cidade medieval, né, é um tema assim espetacular, porque tem. Hoje em dia a gente acha que. Mostrei fotos ali, que é muito bonito, muito pitoresco, mas na realidade, na época ali aparecem cenas que mostram o que era extremamente insalubres, né? Um lixo. Mas era o fruto, vamos dizer assim, do tipo de sociedade, né? E dizem que a primeira taxa, imposto urbano que existiu, foi a taxa de cobrança para manutenção da guarda nas muralhas. Então é tipo uma Rudder, que operava a segurança da cidade e era coletivo. Então acho que hoje era isso. E espero que a gente continue agora nessa sequência da vertente francesa, espaço por espaço. Depois a gente vai voltar de retomar na sequência com
com a vertente inglesa. Então era isso por hoje.